Queridos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje o quarto domingo da Quaresma, chamado Domingo da Alegria, As vestes litúrgicas também mudam, para demonstrar assim a caminhada que nós já percorremos, já estamos nos aproximando da Páscoa. Então, a alegria deste encontro que cada um de nós é chamado a fazer com o Jesus que vem a cada um de nós. Todo o tempo da Quaresma foi também para preparar esse itinerário, esse caminho, foi criando, abrindo espaços, e através das nossas práticas quaresmais, que todos nós, ao iniciarmos a Quaresma, nos propusemos a fazer, todo esse caminho que nós percorremos, hoje com alegria que nós nos encontramos novamente, para mais uma vez sermos catequizados pela palavra de Deus. Domingo passado nós vimos um encontro bonito entre Jesus e a samaritana, E o diálogo que Jesus estabelece com ela, que até então desconhece, não sabe quem está diante dela e nem quem é que pede água, Mas na medida em que o diálogo avança, Jesus vai se dando de conhecer, vai falando coisas da vida dela, e ela começa a dizer que ele é um profeta. Vejo que és um profeta. E depois, mais para frente, quando ela fala do Messias, que aguardava o Messias, e diz que quando o Messias viria, ele ia revelar, e Jesus ali revela que ele é o Messias, e ela diz, acredita nele, ela e toda a comunidade e tantas outras pessoas. Então, uma luz que se acendeu no coração dela, já estava dentro dela, um tanto quanto apagada, e na medida em que ela se aproxima e permite, através do diálogo que é estabelecido, ela enxerga e é capaz de aderir a Jesus. A mesma coisa hoje nós vemos num outro contexto, mas tendo sempre o pano de fundo mesmo, Um cego de nascença, que todos, conhecido por todos, estava na porta do templo, diz que era um pedinte, pedia esmola, um mendigo. Então ninguém, pelo jeito, não dava muita importância, muito valor para essa pessoa, inclusive os mestres da lei, os fariseus, E acontece que Jesus, passando ali, vê aquele cego de nascença, pede para ele ir até a piscina de Siloé, que significa enviado, Coloca lama, nos olhos deles, com a saliva, ele obedece, vai, se lava. Imagine o espanto da comunidade. Até 2, 3 segundos atrás era cego, e todo mundo sabia que era cego, inclusive os mais cegos, que eram os mestres da lei, fariseus, que vão tentar desmerecer, desacreditar naquilo que aconteceu na vida dele, Então ele vai, se lava e começa a enxergar. Imagine a alegria de alguém que não vê, nasceu cego e de repente passa a ver. É claro que todo mundo se espanta, fica admirado, e daí começam, a discutir entre eles, principalmente, e isso aconteceu no dia de sábado. Jesus fez esse milagre num dia de sábado, que para os mestres da lei era proibido fazer qualquer coisa neste dia, até fazer o bem para uma pessoa, E veja como eles estavam distantes, do principal mandamento, que era o amor e a caridade. Então, quando eles veem essa cena, eles começam a dizer que não é ele, não era cego, e como que está vendo agora? Será que é ele mesmo? Não é um outro? Não é alguém parecido com ele? Talvez. Não, mas é ele mesmo, nós conhecemos, Aí alguém diz, até tenta desmerecer, que não é de Deus, e alguém diz, mas como pode
Este homem não ser de Deus, se fez o que fez só quem devolver a vista para quem estava cego, não é coisa da ordem do dia. É só quem tem o poder divino que é capaz de fazer, devolver a vista a um cego, como fez ressuscitar um morto também, não é verdade? Diz como pode fazer isso com esses sinais, se fosse um pecador não faria. É alguém que está, e há divergência entre os mestres da lei e os fariseus. Então perguntam ao cego, quem foi que fez, que curou? Ele não sabe que quem foi, ainda não sabe, como a samaritana ainda não sabia depois, Ele diz, não, só sei que eu não via e estou vendo. Mandaram fazer, me lavar, eu fui e voltei e estou vendo. Não contentes, perguntam a ele, e o que tu dizes daquele que te abriu os olhos? Aí aqui já começa a dizer, é um profeta. Então nessa altura esse cego ele já começa a enxergar também com o olhar da fé. Quando ele diz para os mestres da lei e fariseus, não sei quem é, mas eu acredito que seja um profeta. Eles ficaram incomodados. Disseram os fariseus, você nasceu todo em pecado. Como dizer, o que você quer? Você não tem nada, quer ensinar nós, os fariseus? Quem é você para querer ensinar nós? Porque dizia que quem nascesse cego ou coisa porque era um pecador. Lembra no Antigo Testamento, tinha muito, a doença, tudo quanto era como sinal de um castigo, ou ele pecou, ou os pais pecaram e recaiu sobre. Aí diz, tu que nasceste todo em pecado, está querendo nos ensinar a nós, os mestres da lei, os fariseus? Ficaram bravos quando ele disse que era um profeta. Então nesse momento o cego aí foram os fariseus e os mestres da lei. Expulsaram ele, expulsaram da comunidade. Jesus soube que haviam expulsado, e encontrando perguntou, como perguntou também a samaritana, quando Jesus pede água, Jesus disse, se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, não seria eu que pediria água para você, mas você que pediria, dá-me de beber. E ela diz, quem é Senhor? Jesus se revela e ela acredita, Aqui também Jesus encontrando perguntou, você acreditas no Filho do Homem? Respondendo, até então que era cego, disse, quem é Senhor para que eu possa nele crer? Jesus disse, tu o estás vendo, é aquele que está falando contigo. A mesma resposta que Jesus deu a samaritana, é aquele que fala contigo. E exclamou, eu creio, Senhor. Ela, meu Senhor e meu Deus, eu creio, Senhor. E prostrando-se diante de Jesus, reconheceu o Messias. Então aqui Jesus, lembra a passagem quando Jesus critica os fariseus, diz, vocês têm olhos, mas não veem. Vocês têm ouvido, mas não ouvem. Porque eles estavam diante de Jesus, portanto viam, mas não acreditavam. Ouviram a pregação dele e também não deram crédito. Então aqui eis aí os cegos. Quando Jesus critica eles, chama eles de cegos também, porque vocês mesmo vendo, vocês fingem de não ver. Mesmo tendo ouvido, não são surdos nem cegos, porque os surdos creram, os cegos creram. Vocês tendo olhos e ouvidos, vocês veem perfeitamente, ouvem perfeitamente, são mestres da lei, doutores, e vocês não acreditaram. Então aqui a cegueira espiritual, movida pelo orgulho, pela autossuficiência,
dos mestres da lei, dos fariseus, que impediram de ver o Messias, coisa que a samaritana fez, coisa que este cego de nascença, que era discriminado, e quem é você para ensinar a nós que somos os bambambãs, né? Pois é, esse cego deu uma catequese, né? Ele poderia com certeza ele não tinha a visão física, mas ele tinha a visão espiritual. Enquanto que os fariseus, o contrário, eles eram cegos fisicamente e também espiritualmente. E esta é a pior das cegueiras. É como hoje, por exemplo, né? 2025 anos de cristianismo, Jesus já se revelou, já disse tudo, e tem ainda gente que não acredita. Eis aí um cego. Jesus já enviou seus profetas, e tem gente que ainda quer sinal para acreditar. Lembra a passagem? Esta geração é uma geração má e perversa, pede sinais, mas nenhum sinal mais será dado, porque os sinais já foram todos dados. Então, toda vez que nós não reconhecemos a ação de Deus na nossa vida, nós podemos identificar: eis ali um cego, uma cega. Quando nós colocamos resistências, muros, quando nós não acreditamos no magistério da igreja, quando nós não acreditamos na Sagrada Escritura, quando nós não vamos na missa, quando nós não comungamos, quando nós não confessamos, eis aí as cegueiras, muito atual, muito presente na vida de tantas pessoas. É dessas cegueiras que Jesus está falando, não só a questão de ver, porque os mestres da lei, os fariseus, não usavam nem óculos, enxergavam muito bem, mas eram cegos, porque Jesus, o Messias que eles esperavam e rezavam, estava diante deles, e eles não acreditaram. Não só não acreditaram, como tramaram a morte de Jesus. Eis aí o pior de todos os cegos, é aquela pessoa que vê, que sabe, mas o coração ainda está fechado. O contrário desse cego, ele só não via com o olhar físico, mas o olhar da fé estava aceso. Tanto é que quando Jesus revela, pergunta se ele acredita, né? Aqui, ó, acredita no Filho do Homem, porque todos esperavam o Messias, todos, até o cego também esperava, né? Ele era cego, mas não era surdo. Alguém falou para ele que o Messias ia chegar, né? Então ele também estava na esperança, na expectativa da vinda do Messias, como os mestres da lei. Só que este foi curado da cegueira apenas física, enquanto que os mestres da lei, eles continuaram cegos espiritualmente e ainda fisicamente, porque recusaram a luz da vida. Estavam diante do Messias, e mesmo diante de sinais, vendo, eles viram sabiam que aquela pessoa era cega, nasceu, foram falar até com a família, né? Perguntaram, ele nasceu, né? Só sei que ele era cego, nasceu cego, sempre foi, e agora vê. Quem curou, quem fez, não sei. Pergunte a ele é de maior, ele saberá responder quem foi. Ficaram, os mestres da lei, os fariseus, foram na casa dos pais do cego, né, querendo desmerecer, né? Aí os pais disseram, olha, quem foi não sei. A única coisa que nós sabemos é que ele sempre foi cego e que agora enxerga. Mas pergunte a ele é de maior, saberá dizer quem foi. Né? E foram até ele, né? E não acreditaram. Então, vendo, fizeram de conta que não viram. Assim, às vezes, pode acontecer conosco, né? Quando nós falamos, se Deus fizer isso, eu vou acreditar. Eu só vou na igreja se acontecer tal coisa. Se Deus...
Isso é cegueira também. Quando nós colocamos Deus contra a parede, quando nós queremos forçar que Ele, para a gente fazer alguma coisa, Ele tem que fazer um milagre na minha vida, ou tem que me dar alguma coisa, ou para mim, ou para minha família, ou eu tenho que conseguir, se eu conseguir aquele emprego, se eu passar não sei aonde, se eu... Cegueiras, são dessas cegueiras, e o mundo está cheio disso. Então peçamos ao Senhor que Ele abra os nossos olhos, o nosso coração, que nós possamos enxergar de dentro para fora, né? Porque tantos sinais que Deus dá todos os dias, Deus está sempre se revelando, está sempre se mostrando, se dando a conhecer. Quantos sinais já fez e continua fazendo, e quantos ainda não creem. Quantos cegos nós temos por aí. Louvado seja nosso Senhor Jesus.